Parte 4. O teste de batalha. A atmosfera na classe 1. A era de tensão concentrada. Aizava, após seu discurso bombástico no primeiro dia, havia mergulhado a turma em aulas intensivas de fundamentos heróicos, lei heróica e ética. Mas todos sabiam que o verdadeiro foco, o campo de provas para tudo o que estavam aprendendo, seria o treinamento de combate. Hoje, anunciou Aizava, com sua habitual falta de cerimônia, vocês participarão de um exercício de batalha indoor. A premissa é simples. 2 equipes, heróis e vilões. Os vilões devem proteger um dispositivo nuclear simulado dentro de um prédio. Os heróis devem invadir e capturá-lo ou imobilizar os vilões. Vocês serão julgados não apenas no resultado, mas na aplicação estratégica de suas individualidades, no trabalho em equipe e na adequação às situações. Um burburinho de antecipação percorreu a sala. Este era o tipo de cenário pelo qual todos ansiavam. As equipes serão sorteadas aleatoriamente, continuou Aizava, acionando um projetor. Os nomes começaram a aparecer em pares. Quando os pares foram formados, uma energia diferente tomou conta da sala. Equipe A, heróis, Izuku Midoriya e Oshaku Uraraka. Equipe D, vilões, Katsuki Bakugo e Tenya Aida. Um silêncio carregado caiu. Todos sentiram o peso daquela combinação. O aluno mais poderoso e a garota com um quirk de gravidade, contra o explosivo mais agressivo da turma e o velocista rígido e tático. Era um confronto de estilos brutais. Bakugo estalou os nós dos dedos, um sorriso feroz estampado no rosto. Finalmente, uma chance de esmagar essa confiança falsa de uma vez por todas, Deku. Ida ajustou os óculos, sua expressão séria. Bakugo-kun, devemos focar na estratégia defensiva. Midoriya-kun possui capacidades ofensivas avassaladoras. Uraraka olhou para Izuku, seus olhos arredondados mostrando um pouco de preocupação. Midoriya-kun, Kachan parece querer te matar. Izuku colocou a mão em seu queixo, pensativo. Sua confiança não era abalada, mas agora era focada, analítica. Ida é rápido e metódico. Bakugo é destrutivo e imprevisível. Eles vão usar o ambiente fechado a seu favor. Precisamos de um plano. Nos vestiários, enquanto vestiam seus trajes, Izuku explicou seu raciocínio para Uraraka. O ponto forte deles é a defesa em um espaço confinado. Meu ponto forte é a versatilidade. Seu ponto forte, Uraraka-san, é a mudança de paradigma. Ele apontou para o projeto do prédio. O núcleo está no 5º andar. Ida provavelmente ficará perto dele, usando sua velocidade para interceptar qualquer intrusão. Bakugo ficará nos andares inferiores, provavelmente no térreo ou no primeiro, atuando como artilharia pesada e área de negação. Então, como entramos? Perguntou Uraraka. Izuku sorriu, um brilho estratégico em seus olhos. Não entramos pela porta. Cenário. Prédio modelo, 5 andares. Tempo, 15 minutos. Dentro do prédio, Bakugo ficava no saguão do térreo, suas mãos soltando fagulhas ocasionais. Venha, Deku, venha tentar sua entrada grandiosa. Ida estava no 5º andar, ao lado do grande objeto metálico que simulava a bomba, em posição de guarda, seus motores nas pernas aquecendo. No lado de fora, Almigt, Aizava e o resto da classe assistiam pelas câmeras. Comecem. A voz de Almigt ecoou pelos alto-falantes. Bakugo esperou. Nada. Nenhum ruído na porta principal. Nenhum arrombar de janelas. O que ele está? No telhado do prédio, uma seção da superfície metálica emitiu um som baixo de metal sendo torcido. As câmeras do 5º andar mostraram Ida olhando para cima, confuso. Então, com um crunch suave, um disco perfeito do teto foi levantado, como se uma tampa de lata gigante tivesse sido aberta. Luz do dia inundou o cômodo. Ida gritou, Bakugo. Eles estão no... Mas era tarde demais. Pelo buraco no teto, Oshaku Uraraka caiu, girando graciosamente. Antes de tocar o chão, ela tocou em si mesma, cancelando sua gravidade, e flutuou. Ida disparou em sua direção, seu recíproco turbo acelerando. Eu não deixarei você chegar perto.
Mas então, um vulto verde desceu pelo buraco como um meteoro, pousando entre Ida e Uraraka. Era Izuku. Ele não atacou. Simplesmente parou ali, seus olhos verdes fixos em Ida. Uraraka-san, prossiga. Eu cuido do Ida-kun. Ida, movido pelo dever, tentou desviar. Saia do caminho, Midoriya. Ele correu em um zigue-zague ultra rápido, tentando contornar Izuku. Foi então que Izuku demonstrou um nível de controle que fez All Might prender a respiração na sala de observação. Em vez de se mover para interceptar, Izuku simplesmente soprou. Não foi o super sopro destrutivo que poderia nivelar o cômodo. Foi um jato de ar preciso e controlado, direcionado para o chão à frente de Ida. O ar, comprimido e veloz, criou instantaneamente uma fina e lisa camada de gelo, do súbito resfriamento adiabático, e levantou uma cortina de poeira e detritos. Ida, correndo a mais de 70 km por hora, pisou na superfície gelada. Seus pés, com tração projetada para asfalto, perderam completamente a aderência. Ele derrapou violentamente, girando fora de controle, e colidiu com a parede com um baque surdo, atordoado. Enquanto isso, Uraraka flutuou até o núcleo e colocou as mãos sobre ele. Heróis, vitoriosos? Aizawa, na sala de observação, franziu a testa. Muito limpo. Muito rápido. Bakugo foi totalmente ignorado. Isso pode ser um problema. Bakugo, no térreo, ouvira o estrondo e o grito de Ida. A fúria que consumiu seu ser foi nuclear. Ele havia sido contornado. Ignorado. Como se não fosse uma ameaça. Deku. Ele usou suas explosões para propulsionar-se pelas escadas, destruindo portas e paredes em sua fúria, subindo andares em segundos. Ele rompeu no 5º andar, seu rosto uma máscara de raiva pura. Izuku estava de costas para ele, ajudando Ida, um pouco atordoado, a se levantar. Uraraka estava ao lado do núcleo. Seu bastardo arrogante. Você acha que pode me ignorar? Bakugo levantou a mão, uma explosão máxima se acumulando em sua palma. Izuku se virou. Não com pressa. Foi um movimento fluido e calmo. Seus olhos não estavam bravos. Estavam tristes. Resolutos. Ele não esquivou. Não bloqueou com os braços. Ele simplesmente estendeu a mão aberta, a palma voltada para a explosão incandescente que Bakugo disparou. Acabou a explosão encheu o cômodo, envolvendo Izuku em fogo e fumaça. Uraraka gritou. Ida, recuperando os sentidos, ficou em choque. Quando a fumaça se dissipou, Izuku ainda estava em pé, no mesmo lugar. Sua mão estava levemente enegrecida, mas sua pele estava intacta. Nem mesmo seu uniforme estava rasgado. Sua invulnerabilidade havia dissipado completamente a força cinética e térmica do ataque. O chão ao seu redor estava carbonizado, mas ele era uma ilha de calma. Bakugo ficou paralisado, seus olhos arregalados em incredulidade pura. Seu ataque mais forte, nada. Kashan, disse Izuku, sua voz ecoando como uma autoridade suave no silêncio repentino. O exercício acabou. Nós vencemos. Atacar agora não é heroísmo. É apenas violência. O desprezo na voz de Izuku, a facilidade com que ele havia anulado seu ataque, foi a gota d'água para Bakugo. Um grito rouco de fúria impotente escapou de seus lábios. Ele se lançou para frente, não com estratégia, mas com raiva cega. Izuku suspirou. Ele se moveu. Foi tão rápido que para as câmeras e para Ida e Uraraka, pareceu que ele teleportou. Um instante ele estava a 3 metros de Bakugo, no seguinte, ele estava atrás dele. Com um movimento suave e inacreditavelmente preciso, ele aplicou uma leve pressão em pontos específicos das costas e do pescoço de Bakugo, conhecimento que ele adquiriu estudando artes marciais e pontos de pressão humana. Bakugo não perdeu a consciência, mas seu corpo inteiro travou, seus músculos se recusando a obedecer por um segundo crítico. Foi tempo suficiente para Izuku pegar a fita capturadora que todos carregavam e envolvê-la rapidamente em volta dos braços de Bakugo, imobilizando-o. Vilão capturado, anunciou Izuku, sua voz ainda calma. O apito final soou.
Na sala de observação, o silêncio era absoluto. Então, um alvoroço começou. Ele derrotou o Bakugo sem realmente lutar. Sussurrou Kirishima. E aquele sopro que congelou o chão. Isso foi sua individualidade. Ele é invulnerável? Como? Almigit observava, seu sorriso heróico presente, mas seus olhos estavam sérios. Meu rapaz, você está mostrando um controle sobre Oniforal que vai além de simplesmente aumentar sua força. Você está integrando aos seus sentidos, ao seu controle de energia. Mas essa frieza, a Aizawa se levantou. Aula. Agora. De volta à sala de aula principal, o clima era pesado. A Aizawa olhou para a classe, depois para Izuku, que estava sentado calmamente, e para Bakugo, que estava em seu assento, uma fúria silenciosa e humilhada emanando dele como calor. A equipe de heróis venceu. Estrategicamente, foi uma vitória impecável. Midoriya analisou corretamente as fortalezas do inimigo, evitou o conflito direto com a maior ameaça física, Bakugo, e neutralizou o guardião, Ida, com eficiência mínima e dano colateral zero. Uraraka cumpriu seu papel perfeitamente. Ele fez uma pausa, deixando o elogio pairar. Porém, sua voz ficou gelada. Midoriya. Sua performance revela uma falha crítica. Você tratou seu colega de classe, Bakugo, não como um oponente a ser derrotado em um exercício, mas como um obstáculo irritante a ser contornado e depois contido. Sua demonstração de invulnerabilidade, seguida pela subjugação física humilhante, não foi uma tática heróica. Foi uma exibição de poder destinada a esmagar o espírito do oponente. Você escalou o uso da força de forma apropriada contra Ida, usando criatividade. Contra Bakugo, você usou o martelo mais pesado possível para esmagar uma formiga, psicologicamente. Izuku ficou quieto, sua confiança abalada pela primeira vez. Ele não havia pensado dessa forma. Ele apenas neutralizou a ameaça. Um herói, continuou Aizawa, deve procurar desescalar, não humilhar. Sua ação, enquanto eficiente, foi antitética ao trabalho em equipe e ao crescimento que este exercício deve promover. Bakugo, por sua conduta furiosa e descontrolada, também falhou gravemente. Mas o poder desequilibrado de um indivíduo coloca uma responsabilidade maior sobre seus ombros, Midoriya. Você deve aprender a vencer não apenas o corpo do oponente, mas também a preservar, quando possível, sua dignidade. Está claro? Izuku baixou a cabeça por um momento, ponderando. Então, ergueu-a novamente, seus olhos verdes mostrando uma nova compreensão. Está claro, sensei. Eu errei. Foquei apenas na eficiência tática e ignorei o aspecto humano do exercício. Não vou repetir o erro. Aizawa moeu, quase imperceptivelmente. O garoto aprendia rápido. Talvez rápido demais. Quanto ao seu nome herói, disse Aizawa, mudando de assunto. Você o registrou como Superboy. Sim, sensei, confirmou Izuku. É uma homenagem à minha herança. E uma declaração de propósito. Superboy, murmurou Aizawa, como se testando o som. Justo. Mas lembre-se, um super-homem não é definido apenas por seus poderes. É definido por suas escolhas. Hoje, você fez uma escolha eficiente, mas falhou em fazer uma escolha sábia. Trabalhe nisso. A aula terminou. Enquanto os alunos saíam, muitos olhavam para Izuku com uma nova mistura de respeito e temor. Ele era Superboy, o ser mais forte entre eles. Mas a lição do dia foi que força absoluta, sem sabedoria absoluta, poderia ser tão alienante quanto qualquer vilão. Bakugo passou por ele sem olhar, sua fúria agora voltada para dentro, fermentando em um caldeirão de dúvida e ódio intenso. Izuku ficou para trás por um momento, olhando pela janela para o sol. Ele sentiu seu calor, sentindo a energia preencher suas células. Ele tinha o poder de um deus sob esse sol. E o legado dos maiores heróis da Terra em suas veias. Escolhas sábias, pensou. Almigit, Aizawa Sensei, essa é a parte mais difícil de todas. Mas eu vou aprender. Ele se virou e saiu da sala, determinado a não ser apenas o Superboy em poder, mas em espírito também.
A estrada, ele percebeu, era muito mais longa e complexa do que imaginara.